Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é número 131, Catalepsia e Ressurreição, capítulo 14, a Gênese. Eu olhei no relógio aqui e eu me confundi, achando que já estaria no número 27, mas estava no número 17. Então, nós vamos dar sequência, não tem problema. Quantas famílias? Eu vou tratar desse assunto. Faz parte desse negócio aqui também, desse assunto aqui da Gênesis aqui. De materialização e desmaterialização, tá? Ó, vamos ficar atentos em relação a isso. Quantos milhões de famílias no mundo que dizem assim: mas meu filho não pode ter desaparecido. Ele brincava no portão de casa com 2 aninhos. E desapareceu sem que ninguém visse. Alguém pegá-lo, alguém roubá-lo. 2, 3, 4 aninhos, a criança não tem como andar. Meu Deus! E também com 7, com 8, com 10, com 14, com 18, com 20, com 30, com 40, com 50, a pessoa desaparece. E nunca mais ninguém na Terra física o reencontra. Só depois que a família retorna à paz espiritual é que fica sabendo que aquele ser, um dia, ele não era aquilo que as pessoas imaginavam, porque aqui nós ignoramos a capacidade de uns e de outros. Nós ignoramos. Inclusive, nós ignoramos até as nossas capacidades, né? Nós achamos que não temos condições de orar para o restabelecimento da vida energética de outras pessoas. Nós não cremos nem em nós mesmos, quanto mais em Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu creio tanto em Deus, eu creio tanto em Jesus, eu creio tanto, sendo que ele não crê nem nele mesmo. Então o que adianta? Você tem que crer em você primeiro. Porque eu te pergunto, te faço aquela pergunta assim, que se fosse para outras religiões, eu seria excomungado, estaria no fundo dos infernos. Você acha que Deus está preocupado em você crer nele ou não crer nele? Ah, pelo amor de Deus, gente. Deus não está nem aí. Se você tem fé nele, se você não tem fé nele. Sabe por quê, gente? Porque Deus é inatingível. O fato de você dizer eu creio em Deus, essas energias te fortalecem. Você mesmo auto se fortalece. Você mesmo protege você. Eu não creio em Deus. Você auto se desestrutura organicamente, psicologicamente, espiritualmente, ficando acessível à influência das energias perniciosas, negativas, e também dos vírus e das bactérias espirituais, né, das larvas espirituais. Então, nós somos os responsáveis pelo nosso paraíso ou pelo nosso inferno. Mas
dizer, eu tenho tanta fé em Nossa Senhora. Vou até lá no santuário dela. Eu tenho tanta fé em Deus. Vou até lá no santuário dele, Jerusalém. Né, em Jesus. Eu tenho tanta fé em Jesus. Vou lá no santuário dele, Jerusalém. Nossa Senhora, vou lá no Aparecido do Norte. Vai, gente. Com todo respeito, isso é um estudo. Mas o que nós queremos mostrar, sabe, com todo respeito, é que você indo ou não indo, não resolve nada. Não resolve nada. Se você não se ama, se você não acredita em você, se você não tem fé em você, é você primeiro. Porque Deus é inatingível, Jesus é inatingível. Saia lá fora e começa a xingar nosso Senhor Jesus Cristo para você ver. Se ele vai com a ponta do dedo, um raiozinho e vai te fulminar. Odeio esse ser, por isso eu acabei com ele. Jesus não é monstro, não, gente. Jesus é amor, né? Jesus é amor. Agora, é o que nós estamos explicando. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. A partir do momento que você pronuncia esses termos todos, Jesus, e xinga tudo quanto é nome. E outros espíritos, como Bezerra, Eurípides, você não está xingando eles, você está auto se desestruturando. Permanecendo você num estado de vulnerabilidade, ao ponto de que quando um fluido por perto ali, ó, no teu organismo, e te leva até ao óbito. Aí as pessoas falam, você tá vendo como que Deus é mau? Porque foi só ele xingar Deus, ele morreu. Deus condenou ele à morte. Tem pessoas que postam, né? Tem um carnaval aí, não sei, uma escola de samba aí, não tem interesse nessas coisas, mas vestiram um ator lá de Jesus e um outro lá de um capeta lá, mais parecia que ele tinha tomado umas cachaças. E as pessoas dizendo assim, foi só fazerem aquilo ali com Deus no sambódromo, porque eles acreditam que Jesus é Deus. Veio o Covid. Isso é maldição de Deus, é Deus vingando a humanidade. Ué, vamos dizer assim, eu não sei onde que aconteceu essa encenação, não sei se foi na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, se fosse Deus, Deus teria que ter condenado ou a população de São Paulo ou a população do Rio de Janeiro. Agora, o Covid foi no mundo inteiro. O mundo inteiro não veio aqui no Brasil assistir o carnaval. Ninguém foi cúmplice. Você foi lá no sambódromo nesse dia? Não. Mas como que você pegou Covid? Eu peguei Covid 4 vezes e eu não fui no sambódromo. Nem assisti pela televisão. Eu via algumas reportagens de vez em quando. Ai, gente. Jesus é muito grande para deixar se levar por aquela palhaçada lá do sambódromo, né? É inatingível. Agora, é lógico que aquele ato lá lesa aqueles que criaram aquelas cenas, que escreveram aqueles scripts todos lá, né? Porque eles baixam a imunologia, né? Porque não deve se brincar
com ninguém, nem com Deus, com Jesus, como nós não devemos brincar com as pessoas. Eu não devo brincar com você, você não deve brincar comigo, eu não devo te desestruturar, eu não devo te humilhar, porque te humilhando, desfazendo de você, eu estarei me desestruturando, e assim as trevas me pegam e acaba com o meu reino de vida, vamos assim dizer, né? Mas, voltando agora nesse sentido agora, então, letargia e na catalepsia. A doutrina dos espíritos nos ensina, por exemplo, olha, aqui na Terra tinha na Índia, eu acredito que na Índia, eu não me lembro muito bem, Sai Baba, consulta aí no Google, Sai Baba, o que ele fazia? Ele, assim, ó, com as mãos assim, ó, ele fazia assim, ó, a vontade do espírito dele, mais o perispírito dele, e mais o controle e a disciplina que ele tinha, que ele dominava tantos fluidos e tantos elementos e energias que nós desconhecemos, que quando ele abria a mão assim, caía relógios nas mãos das pessoas, caíam pulseiras de ouro, caíam anéis de ouro, brincos, colares, vários, 20, 30, 40, 50 objetos. Ele chegava e fazia assim. E ele conhecia quase que todas as pessoas que encontravam-se ali, 40, 50 mil pessoas no auditório. Quando ele passava pelas pessoas assim, cabisbaixo, ele parava, olhava na pessoa e dizia o nome da pessoa, a idade da pessoa, a enfermidade da pessoa e o país da pessoa, de onde a pessoa vinha, de onde ela era. E depois ele levava aquelas pessoas que o auxiliavam, levava aquela pessoa lá para dentro, e lá, com as energias dele, ele aplicava energias nos chakras das pessoas, como se fosse um reiki, né? Mas é um reiki aqui lá, viu, gente? Não é o que a gente vê por aí, não. Reikizinho. Aqui é um reikizinho. Lá era um reiki. Por Sai Baba. Pelo amor de Deus. Espírito evoluidíssimo. Espírito de uma grandeza enorme. Eu creio que tão cedo veremos aqui na Terra um espírito tão grande, tanto quanto Sai Baba. Aí você está falando assim, ó, mas e Jesus? Não, gente. Jesus está no patamar. Jesus está no 30º, 40º andar. Sai Baba está no 10º andar. E nós? Eu, pelo menos. Tô no chão ainda. Tô igual um tatu. Na caverna do tatu. Então, espírito de materialização. Houve momentos, olha, a doutrina nos explica tudo isso. Houve momento, ou melhor, havia momentos que ele materializava relógio assim, ó. Ele chegava, fazia assim com as mãos, ó. Para as pessoas verem que não tinha relógio nenhum aqui nas mãos. Porque os prestidigitadores, que são os mágicos, eles têm uma facilidade imensa de enganar as pessoas, colocando o relógio aqui dentro aqui da camisa,
e depois fazendo com que aquelas mangas largas aqui, o relógio passe para a mão sem que as pessoas vejam. Ele não, ele andava com a camisa igual a minha aqui, ele fazia assim com as mãos. Havia momentos que ele fazia assim e ele materializava um relógio. Só que ele abria a mão, o relógio estava ali materializado. Por que motivo? Não sabemos, só ele que sabe. Ele fechava a mão novamente assim e o relógio desaparecia. A doutrina nos explica isso no livro dos médiuns. Estude o livro dos médiuns, gente. Então, quando aqui nós trouxemos ao conhecimento das pessoas a desmaterialização de todos os pertences do Cristo, ele desmaterializou. Não só todos os teus pertences, como também o teu corpo físico, para que não caísse nas mãos dos lobos vestidos em peles de ovelhas. Para que não caísse os teus pertences nas mãos dos mafiosos que encontram-se na liderança das religiões aqui na Terra, católica, evangélica, budismo, islamismo e por aí em diante vai. Ele conhecendo a posteridade, ele resolveu desmaterializar tudo que ele usou aqui na Terra. A prova é que ninguém tem um lápis que o Cristo usou e que ele carregou com ele. Cadê aquelas roupas que o Cristo usava, aqueles mantos branco, vermelho? Cadê? Cadê a cruz que o Cristo foi crucificado? Ela não existe. Existe, Luiz? Não existe. Aquilo lá, tem uma cruz lá que eles dizem que é do Cristo, mas aquela cruz lá é apócrifa. Aquela lá foi criada pelo catolicismo. Não existe nada que pertenceu ao Cristo aqui na Terra. Ele desmaterializou tudo. Agora, onde é que está a novidade nisso? Em momento algum. Não tem novidade nisso. Por quê? Porque o Cristo desmaterializou tudo que ele usufruiu na condição de orgânico. Porque todos os teus pertences eram orgânicos, o teu corpo físico era orgânico, que teve princípio numa concepção entre José e Maria. Então ele desintegrou tudo. O Espiritismo não nos explica, não nos trata a respeito da desmaterialização e da materialização. Eu vou tratar desse assunto novamente, com todo respeito, porque nós vamos deixar o resto aqui para o outro dia. Jesus, quando aparece a todos os apóstolos e que pede para Tomé tocar, que Tomé toca e constata que realmente é carne e sangue, Eurípides Barçanufo, aqui em Sacramento, não realizava parto? Graças ao teu perispírito e o teu espírito, que chegou momentos de Eurípides chegar com o seu malote, a sua malinha, no colégio em Sacramento, e depois ele ter que procurar o lavatório para lavar as ferramentas cirúrgicas dele, porque ainda se encontravam sujas de sangue do parto realizado 15, 20 quilômetros de distância de Sacramento. Qual a novidade
na desmaterialização do Cristo? E qual a novidade na materialização do corpo do Cristo? A doutrina dos Espíritos nos ensina tudo isso. Não enxergam quem não quer. Não assimila quem não quer. E 99% dos espíritas que se dizem espírita não raciocina dessa forma, hein? Não raciocina. Porque eles acreditam que o corpo do Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus começou o seu apostolado aqui na Terra através da traição, de trás para frente. O professor sempre me diz assim: meu filho, tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. Então, se tratando de Deus e de Jesus, você acha que eles iriam começar as leis do Criador aqui na Terra de trás para frente? Mas eu estou dizendo isso para reprisar algumas coisinhas, até dar tempo aqui de a gente encerrar esse vídeo aqui já, porque falta 4 minutos só, porque depois nós vamos deixar para o próximo dia. Porque a doutrina dos Espíritos nos esclarece tudo isso. A lei dos fluidos, a lei dos elementos, os dons mediúnicos, a capacidade do perispírito, os fluidos que envolvem o perispírito, os fluidos que constituem o perispírito, a ligação que tem o perispírito com o espírito ou com a alma, né? Os outros fluidos que existem entre corpo orgânico e o perispírito, que é o fluido vital. Ora, gente, onde que está aí o absurdo? Não existe absurdo nenhum. Existe, sim, falta de estudo. O espírita é acomodado. O espírita não gosta de estudar. O espírita gosta de ouvir oradores, você entendeu? Que têm opiniões próprias, que têm autopersonalismo. Aqui eu mando, tudo que eu estou dizendo é meu, tá? É meu. É o espiritismo por conta própria. Aqui eu mando. Essa matéria é minha. Mas não é da doutrina dos espíritos. Eu acrescentei muito espiritismo no que eu acho. É o achismo. Agora o que nós estamos dizendo aqui, não. O que nós estamos dizendo aqui é fato. Estude. Encontre. Busque no livro dos espíritos. Escala dos espíritos, número 100. Estude escala dos espíritos, que você vai entender o que nós estamos dizendo. Estude a respeito dos fluidos, dos elementos, que você vai perceber que não existe sobrenatural, milagre, miraculoso. Não existe nada. Existem, sim, fenômenos naturais da natureza de Deus que rege tudo e supre tudo. Mas a doutrina nos trata disso. A doutrina nos trata, em 2023, de coisas que ocorriam com Moisés antes de Cristo. Mais de 1000 anos, 1500 anos antes de Cristo. Comunicação com os espíritos através da mediunidade, porque sem a mediunidade não se comunica com os espíritos. Sem o perispírito não se comunica com os espíritos. Então o perispírito sempre existiu aqui na Terra.
em outros nomes, mas existiu, porque perispírito, esse nome foi dado por Allan Kardec também, por Hippolyte Leodenizar Rivail, como o nome espiritismo também foi criado por Hippolyte Leodenizar Rivail. É uma questão de estudar. Eu creio que muitas pessoas ainda, assim, além das que já me procuraram, não me procuram muito, porque elas acabam se conscientizando-se de que tudo que nós tratamos encontra-se embasado na doutrina dos espíritos. Porque o dia que eu tiver que tratar de algo que não esteja de acordo com a doutrina dos espíritos, eu fecho isso aqui e encerro, porque eu não preciso disso aqui. Isso aqui é uma oportunidade que me é dada pela espiritualidade de realizar um trabalho que eu já conheço no plano espiritual. Eu já conheço isso aqui. Eu estou apenas auto-me evangelizando, mas ainda colocando em prática. Então, se eu estou tendo essa oportunidade, eu vou deixá-la de lado? Jamais. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.